Hoje nós vamos estudar a Copasa, o tipo de empresa que Peter Lynch dizia que era enfadonha, sem graça, entediante. E justamente por causa disso tudo, era o tipo de empresa que ele adorava. Copasa é o tipo de empresa que cresce em lucro e cresce em receita igual um relógio suíço. A empresa tem uma alta previsibilidade de geração de caixa, se apoia em contratos de longa duração e é uma tese defensiva para períodos de crise e incerteza. Por mais que tudo dê errado, por pior que esteja a economia no país, as pessoas nunca irão parar de dar descarga, de lavar roupa, de tomar banho. A Copasa é o tipo de empresa que pode deixar o investidor rico no longo prazo. A companhia retornou nos últimos 20 anos mais de 1000% ao sócio, contra um retorno de apenas 200% do Ibovespa no mesmo período. Ou seja, para quem colocou R$ 1.000 na empresa lá atrás, hoje tem mais de R$ 14.000. E é interessante também que quando a gente compara o retorno da Copasa com outras empresas do mesmo setor, por exemplo, a Sanepar, que é uma empresa do mesmo nicho, só que de outro estado. A Copasa é de Minas Gerais e a Sanepar é do estado do Paraná. A Sanepar retornou no mesmo período ao sócio quase 4.000%. É um retorno quase 3 vezes maior. A Sanepar ela retornou mais até mesmo do que a Sabesp, que a Sabesp retornou 3.000% no período e a Sanepar ela retornou quase 4.000%. E a Sabesp ela é hoje a empresa de saneamento mais eficiente que a gente tem e ela está no espaço, ela está no estado com maior densidade populacional, que é São Paulo. Isso facilita muito o serviço, o trabalho desse tipo de empresa. Agora, o interessante mesmo é a gente notar que esse tipo de empresa, de vez em quando, te oferece excelentes oportunidades de se posicionar. Ali em meados de 2014, 2015, a Copasa ela apresentou prejuízo. Os problemas iam desde problemas de gestão até efeitos da escassez hídrica. Só que para quem é um investidor inteligente, sabe que problemas de efeito e de natureza passageira são oportunidades de compra. Resultado disso foi uma empresa que triplicou seu valor de mercado de 2015 a 2018, ou seja, apenas 3 anos, uma recuperação muito rápida. E para quem se posicionou nesse período de lá para cá, teve um retorno que foi o dobro do retorno da Sanepar no mesmo período. E aqui a gente inverte os papéis. A Sanepar, que historicamente é a empresa de saneamento que ofereceu o maior retorno na bolsa, quando a gente se utiliza desses momentos de dificuldade que são de natureza passageira, a gente consegue potencializar o nosso retorno e o resultado se traduz em um retorno 2 vezes maior. Então veja, quem comprou Copasa nos últimos 10 anos teve praticamente o mesmo retorno de quem comprou nos últimos 20 anos. E é aqui que está a mágica de você saber se posicionar, de saber se aproveitar de momentos de dificuldade esse que sejam de natureza passageira. A gente teve um caso recentemente muito notável que foi o caso do Bradesco. O Bradesco passava por momentos de incerteza, por momentos de dificuldade de natureza passageira e o resultado foi uma cotação que subiu 50% nos últimos meses. A gente tem um vídeo falando de Bradesco aqui, compramos muito ali na região dos R$ 10 e hoje o banco já negocia ali quase na faixa dos R$ 15, isso sem contar dividendos. É verdade também que a Copasa, ela é controlada pelo estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais possui 50% das ações e isso de fato é um ponto que sempre vai jogar contra, que a gente está sujeito a uma possível guerra de interesses que podem não corresponder aos melhores interesses da empresa. Vale ressaltar também o risco de uma federalização, ou seja, o controle da companhia passar do estado de Minas Gerais para a União, mas de qualquer forma, o sócio não tem como exercer controle sobre isso. O que nós conseguimos e devemos controlar é o nosso gerenciamento de risco, o quanto nós estamos nos expondo a essa empresa, quantas ações nós temos, quanto isso representa do total da nossa carteira. O gerenciamento de risco é a nossa única forma de nos protegermos dos riscos de gerência, dos riscos da federalização e de qualquer outro risco que possa vir a surgir. O nosso gerenciamento de risco nos protege, inclusive, daquilo que a gente não consegue ver. A Copasa ela é o tipo de empresa que cresce devagar, mas está sempre crescendo. As empresas de saneamento são as empresas que possuem as DREs mais bonitas da Bolsa de Valores. Não importa quão grande seja esse tipo de empresa, ela sempre vai ter como crescer mais, ela sempre vai ter como se tornar mais eficiente, com um menor índice de perdas, com uma menor quantidade de funcionários para exercer o mesmo serviço, com uma menor inadimplência dos usuários e por aí vai. É uma empresa que sempre tem como ficar melhor e mais lucrativa. E falando em se tornar uma empresa mais eficiente, mais lucrativa, você já consegue perceber aqui pelo ROI, que é o retorno sobre o seu patrimônio, que apesar dele ter crescido bastante, saindo inclusive de um ROI negativo para um ROI de 16% atualmente, quando a gente compara, por exemplo, com o retorno sobre o patrimônio da Sabesp, que é
a empresa do setor hoje mais eficiente que a gente tem, a Sabesp conseguiu atingir um ROI hoje de mais de 26%. Então você vê como a Copasa ela ainda tem um longo caminho para se tornar uma empresa melhor e mais eficiente, mais lucrativa. Se a gente pegar aqui o preço sobre lucro da Copasa e desconsiderar esse número aqui de 2015, que foi muito contaminado pelo período de prejuízo da companhia, a gente tem aqui uma média que gira na casa de 7 a 6 vezes. Então, olhando sobre a ótica de preço sobre lucro, a gente não tem nenhum grande desconto frente a um passado recente. Ano passado, a companhia negociava um PL de 6 vezes, em 2023 negociava um PL de 5 vezes e meia praticamente. Então, olhando sobre a ótica de preço sobre lucro, nós não temos aqui nenhum grande desconto. Sob a ótica de preço sobre valor patrimonial é a mesma coisa. A companhia costuma negociar com certa frequência abaixo de uma vez e nós temos aqui atualmente um PVP de 1,2 vezes. Então, sob a ótica do preço sobre valor patrimonial e preço sobre lucro, nós não temos nenhum grande desconto. Um ponto positivo da companhia é a sua dívida líquida EBITDA. É uma empresa que tem uma dívida muito bem controlada. Apesar desse crescimento nos últimos 2 anos da dívida, vale lembrar que ela faz parte de um nicho de capital intensivo. É uma empresa que precisa investir muito, ainda mais com o novo marco do saneamento que estipula porcentagens mínimas de cobertura de coleta, de água, de esgoto, de tratamento. É uma empresa que precisa investir muito para atingir esses níveis que foram estabelecidos. Então é uma empresa que está sempre precisando investir muito dinheiro em toda a sua rede, inclusive para expansão. Quando a gente olha e sabe dessas necessidades e olha para uma dívida que, apesar de crescer, se mantém ali abaixo de 2 vezes, é um ponto muito positivo. Uma dívida líquida EBITDA abaixo de 1 vez, abaixo de 2 vezes, é um ponto muito positivo, é uma dívida bem controlada e a gente só tem que acompanhar isso para ver a evolução dessa dívida. Mas, por hora, não é nada que me chama atenção, não é nada que me deixe preocupado. Outro ponto interessante da gente notar é o crescimento das receitas e dos lucros. A companhia cresceu nos últimos 5 anos de forma composta por ano, quase 10% as suas receitas por ano e os seus lucros cresceram 13% ao ano. O dividend yield com certeza é um ponto forte da Copasa, mas você não pode se deixar levar por essa média. Essa média de 8%, ela é muito contaminada aqui por esse período de distribuição, que não é uma distribuição recorrente. O sócio ele não pode esperar que esses valores eles voltem a ser distribuídos. É muito mais realista a gente esperar uma distribuição na faixa de 6 a 7%, que gira ali na média da companhia. A Copasa ela tem o costume de pagar de 3 a 4 vezes por ano e o payout da companhia, ou seja, a porcentagem que ela distribui do seu lucro líquido, gira em torno de 50%. A Copasa ela é uma boa empresa para compor uma carteira previdenciária, uma carteira focada em dividendos. É um nicho que eu adoro, mas uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer é: será que é a hora certa de comprar? Será que essa empresa está nos dando uma oportunidade de preço? Os sócios têm que prestar atenção justamente no seu gerenciamento de risco, no tamanho dessa exposição à companhia. Historicamente falando, a Copasa apresenta fortes quedas em momentos de crise e incerteza. Quando a companhia teve dificuldades ali em 2015 e 2016, ela chegou a cair 80% em relação ao seu último topo, e a gente pode reparar que quedas aqui na casa de 50% elas são relativamente comuns. Com os possíveis riscos da federalização, eu manteria aportes um pouco mais espaçados na companhia. Não tem problema nenhum você se expor à empresa, mas faça isso com cuidado, faça isso com paciência, guarde um pedaço daquele aporte que você direcionaria para a empresa, reponha seu caixa, reforce o seu caixa, porque em momentos de dificuldade a empresa cai facilmente 40%, 50%. E aí aqui nesses momentos de queda, nesses momentos de dificuldade de natureza passageira, nesses momentos você aumenta o seu aporte de forma agressiva, porque são nesses momentos de dificuldade que você vai potencializar o seu retorno e vai conseguir um retorno muito acima da média. Eu me despeço por aqui para esse vídeo não ficar muito comprido e muito cansativo. Te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like caso você tenha gostado dessa análise, e te convido também a deixar nos comentários a próxima empresa que você quer ver por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.